Seja bem-vindo ao Memórias da Medicina. Hoje nós temos aqui a honra de entrevistar o Dr. Rostam Paraíso, médico cardiologista clínico, figura que tem um trabalho acadêmico e intelectual muito respeitado. Dr. Rostam, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o convite para a entrevista. Muito obrigado pelo convite. Estou honrado em ser um dos entrevistados desse programa e estou à sua disposição para o que você quiser perguntar. Dr. Rostam, o senhor é formado pela Faculdade de Medicina do Recife. Faculdade de Medicina do Recife, que eu formei-me em 1953. Estou exatamente com 50 para fazer 56 anos de formado. Naquela época, como é que era a formação médica? Tinha residência? Era muito diferente o currículo acadêmico do que é hoje? Era um pouco diferente, mas principalmente no que toca à residência médica, que não existia na época. E foi justamente seguindo o exemplo de outras regiões do país, outros estados e outros países, que a gente sentia que o médico, ao terminar o curso curricular, não se sentia ainda seguro em enfrentar a clientela particular, de enfrentar o exercício da medicina. Necessitava então de um período que era o residência médica, 2 ou 3 anos, em que ele sedimentava os conhecimentos e inclusive tomava o rumo de uma especialidade. Então foi em 1960, por aí, que foi instituída aqui na Universidade Federal de Pernambuco a residência médica, que funcionava no Hospital Pedro II. Eu fui um dos que fizeram parte desse grupo de médicos que serviam como instrutores, orientando os estudantes recém-formados. Na época, nós tínhamos um convênio com a Kellogg Foundation e com a Rockefeller, e a universidade recebia uma verba justamente para remunerar esses orientadores da residência. Eu e mais alguns fizemos parte disso sob a orientação do professor Amaury Coutinho. Então foi em torno de 60, inclusive já dentro desse programa eu viajei para a América, passei 2 anos lá me especializando em clínica médica e em cardiologia, com o intuito principal de, ao voltar, fazer então parte desse grupo de residência médica. As primeiras residências eram de clínica, eram de cardiologia? Tinha residência de clínica médica, residência de ginecologia e obstetrícia e de cirurgia. E também, se não me engano, psiquiatria. Eram 3 ou 4 residências que depois foram ampliadas. Oftalmologia, otorrino e tal. Houve alguma resistência à introdução da residência ou ela já veio meio que foi aceita com naturalidade pelo meio acadêmico? Eu acho que por naturalidade até tem uma boa receptividade. Primeiro, não era obrigatório fazer a residência. A pessoa era formada, estava apto a fazer a medicina. É que o estudante sentia necessidade de melhorar os conhecimentos. Então, foi uma oportunidade que eles tinham de permanecer aqui sob a orientação de instrutores e finalmente conseguir melhores condições para trabalhar e fazer a sua especialidade. O senhor já está aí com 5 décadas de vida acadêmica. Nesse seu caminhar, como é que o senhor compara a formação do médico lá da década de 60, quando o senhor começou na academia, para hoje? Como é que o senhor está vendo essa mudança, não na questão tecnológica, porque é lógico que houve uma mudança grande, mas principalmente na formação do profissional em termos humanísticos? Mudou muito. Eu estou, na realidade, aposentado já há mais de 15 anos e não posso dizer atualmente qual é a situação na faculdade, mas eu tenho a impressão que na época em que eu estudei e que eu me formei, nós tínhamos uma dedicação maior ao doente, nós dávamos mais tempo para conversar com o doente, para ouvi-lo,
para ouvir as queixas do doente, para examiná-lo, ao contrário de hoje, da pressa que a gente observa hoje em dia. Fruto do progresso, entre aspas, fruto dos planos de saúde, da má remuneração, da própria má remuneração dos médicos nos cargos que ele ocupa na universidade. Enfim, hoje em dia o doente tem 10 ou 15 minutos para uma consulta com o médico, quando na época, eu me lembro, quando eu comecei a exercer medicina no meu consultório, cada doente tinha 1 hora para ele, era 1 hora inteira. Eu marcava o doente às 3, outras 4, outras 5. Então nós conversávamos com o doente, nós participávamos da família, da vida familiar do doente, nós sabíamos qual era o ambiente em casa. Hoje em dia não há tempo para isso. Então a medicina nesse ponto perdeu muito do humanismo e do relacionamento médico-paciente. Eu acho, sem dúvida nenhuma, a medicina perdeu muito nesse aspecto. Ganhou muito em tecnologia, ganhou muito em diagnósticos, em procedimentos cirúrgicos, sem dúvida, mas perdeu muito nessa outra parte. O senhor vê no horizonte, em curto prazo, médio prazo, uma maneira de reverter isso, de tornar essa relação médico-paciente um pouco mais próxima, como era no início da sua carreira? Acho muito difícil, mesmo porque isso não é um problema só do Brasil, é um problema mundial. Toda parte do mundo, as queixas nos Estados Unidos desse tratamento diferente dado aos doentes hoje em dia. Então eu acho muito difícil, porque a medicina, com a tecnologia, com os avanços que teve, encareceu muito. Então há necessidade de muito dinheiro para essa área, e esse dinheiro não existe. Criação de novos impostos e tal, e tal, e tal. De modo que eu acho muito difícil que haja uma reversão. O doente perdeu muito humanismo, ganhou muito na parte de diagnóstico e tratamento de câncer e tantas outras doenças que se tornaram controláveis. Doutor Rostam, o senhor foi professor numa época vamos dizer, de transição política, um momento que o Brasil passava por uma transição política muito forte, um regime militar que se instalava, e os estudantes, de uma maneira geral, sempre foram um foco de resistência. Sempre a universidade, a academia, sempre foi um foco de resistência. Como é que na época que o senhor estava na ativa como professor universitário, iniciando sua carreira, como é que estava o ambiente na Faculdade de Medicina com relação ao regime militar que se instalava? Nunca me envolvi em política, nunca me envolvi em movimentos de esquerda, direita, nunca me envolvi, mas sofremos muito com isso. Então o ambiente em algum tempo, era de terror. Nós tínhamos medo de falar, de ser ouvidos, de ser denunciados. Colegas que a gente sabia que eram convidados para ir ao quarto exército, dar depoimentos. Alguns ficavam presos. Prisão de professores de uma qualidade formidável do ponto de vista médico, eram encarcerados. Alguns foram demitidos do serviço público. Alguns professores, porque tinham qualquer ligação com a esquerda, eram desestimulados a prestar concursos, de modo que houve uma época de delações, houve uma época realmente de medo. As pessoas eram presas à noite, de modo que nós vivemos anos negros. Os movimentos da rua finalmente levaram ao término, mas depois de 20 longos anos. Mas isso chegou a influenciar o desempenho acadêmico da faculdade? Chegou, sem dúvida. Quer dizer, alguns eram galgados a certas posições sem ter as qualidades devidas, apenas porque, vamos dizer, bajulavam, tinham ideias direitistas. Outros foram tirados de suas funções, professores, como eu disse, que foram destituídos, presos mesmo, ficaram no como é que chamava, o book, entende? E tratados cruelmente, de modo que isso atemorizava, desestimulava, mas isso passou. Uma paixão sua é a literatura. O senhor já lançou 14 livros e
os ingleses sempre lhe fascinaram, a influência britânica, a imigração britânica aqui para Pernambuco. Como é que começou quando foi que o senhor despertou para esse tema, para a paixão para as letras? Aí eu devo muito a família, a pai, avô. O meu avô era um educador, tinha um colégio aqui, onde eu estudei, o antigo Liceu Pernambucano, o velho Pedro Augusto, Carneiro Leão, meu avô. Meu pai, professor e formado em Direito, e que me estimulava muito com livros e mais livros de literatura em geral. De modo que desde rapazinho eu lia muito, sempre gostei de ler. Romances policiais, tudo que me vinha às mãos eu lia. Histórias em quadrinhos, é uma coisa que depois podemos falar. Eu acho que história em quadrinhos me estimularam muito a leitura, ao contrário do que se dizia na época. História em quadrinhos que nós líamos às vezes até escondidos, porque era tido como uma literatura baixa, né? Uma literatura ruim. Mas a história em quadrinhos me estimularam a ler e eu comecei então a ler outras coisas e lia muito. Bom, mas a medicina me absorvia todo o tempo. Eu trabalhava na universidade, fui professor da universidade, aliás, das duas faculdades de medicina, das ciências médicas também. Eu tinha uma clínica particular, na época era uma clínica particular grande de cardiologia. Depois de dois cardiologistas famosos que teve aqui, Ovídio Montenegro e Nilton de Souza, eu e Gilvan Thompson e Zé Costa Rocha éramos talvez os cardiologistas mais procurados durante algum tempo, de modo que a clínica particular e as atividades na faculdade sempre me absorveram e nunca me permitiram tempo para mais nada. Somente depois que eu me aposentei da universidade, anteriormente eu já tinha me desligado das ciências médicas e depois me aposentei da Federal, é que eu pude então dedicar mais tempo a isso e comecei então a rabiscar alguns artigos, inicialmente até com receio de ser ridicularizado, porque meus primeiros artigos foram sobre histórias em quadrinhos, sobre meus heróis de quadrinhos, e comecei a encontrar uma receptividade muito grande no que eu escrevia no Jornal do Comércio. Comecei a publicar quase semanalmente um artigo no Jornal do Comércio. E de 92 para cá, os livros foram saindo quase espontaneamente. Então, esses artigos eu depois juntava. Eu tive o primeiro livro, Antes que o Tempo Apague, publicado em 1992. Esse tratava muito justamente dos meus tempos da faculdade, dos meus tempos no Liceu Pernambucano, dos professores nesses colégios, da vida como era no Recife. Esses artigos, toda vez que a gente fala do passado, sempre encontra um público muito interessado em reviver o passado, em reviver a juventude, de modo que eu encontrei uma receptividade muito grande e fui me entusiasmando e escrevi muito. Escrevi, por exemplo, um livro que eu considero um dos meus melhores livros, O Recife e a Segunda Grande Guerra, que foi um período exatamente dos 5 anos da guerra, em que eu procurei verificar passo a passo com o que acontecia na Europa, o que é que se passava aqui no Recife. E o senhor vivenciou isso? Eu vivenciei, eu tinha meus 9 anos quando começou a guerra, tinha 14 anos quando terminou, e vivi os blackouts, vivi a remessa, os expedicionários da FEB, a derrubada de navios aqui na nossa costa, entende? A vinda dos americanos, a invasão americana do Recife com as bases aéreas no Ibura. Enfim, passei 3 ou 4 meses enfurnado nos arquivos públicos, vendo um a um os jornais da época, dia a dia, de 39, quando foi deflagrada a guerra, até o fim da guerra. E tem muita coisa interessante que ia sucedendo aqui, as mudanças de hábitos, principalmente com a chegada dos americanos e a influência que isso despertou na juventude, os hábitos, mudança de hábitos, principalmente na juventude e no sexo feminino. Então esse livro eu acho que é um livro interessante, O Recife e a Segunda Guerra. Depois eu comecei a me interessar, eu na época era já presidente do Country Club,
me interessei, queria contar a história do Country Club e comecei a notar que mais importante do que a história do Country Club era a história dos ingleses do Recife, da comunidade inglesa, que na época era uma comunidade de grande importância, não só pelo valor cultural dos ingleses, como pelas posições que eles ocupavam, geralmente chefes, presidentes, diretores, gerentes das grandes empresas inglesas aqui sediadas, que dominavam os trens, era Great Western, os bondes, a Pernambuco Tramas, o telégrafo inglês, era o telégrafo, os bondes, os trens, os telefones, entende? E eram culturalmente ingleses e exerciam uma influência muito grande e era uma comunidade imensa, havia pensões e mais pensões aqui que eram repletas de membros ingleses, de ingleses que trabalhavam nessas empresas, de modo que eu comecei a me interessar por isso e escrevi um livro, Esses Ingleses, mostrando inclusive as peculiaridades, as excentricidades dos ingleses e a mudança de hábitos que foi se verificando aqui no Recife em função do convívio com os ingleses. O senhor falou há pouco da influência norte-americana na mudança dos costumes aqui na capital, aqui no Recife. Qual foi a mudança que mais lhe marcou na época que o senhor estava entre a infância e a adolescência? O Recife era uma cidade provinciana, né? De modo que com a chegada dos americanos vieram os hábitos, as moças principalmente, mudavam, passavam a fumar em público, a dançar aquelas danças da época, não é o rock, mas outras danças, o jitterbug e outras mais que eu não me recordo agora, de modo que elas namoravam os americanos, então havia uma guerra dos pernambucanos achando que estavam sendo preteridos. Isso se verificava até na zona lá dentro do Recife, a zona de prostituição, onde os marinheiros americanos eram preferidos pelas prostitutas porque eram bonitos e ricos sim em dólar, pagavam em dólar. Então começou a haver certa rivalidade, certa prevenção contra o americano, brigas, e as mocinhas daqui querendo casar com americanos, muitas engravidaram de americanos que se foram embora, de modo que a mudança de costumes, colocar os pés na mesa, beber Coca-Cola, foi quando a Coca-Cola foi introduzida aqui no Recife. Então foi uma época muito interessante. O senhor também é um grande colecionador de quadrinhos. Quantos quadrinhos o senhor tem e quando começou esse seu hábito? Começou em menino, né? Aos 8 anos ou 9 anos, eu e meu irmão colecionávamos as histórias em quadrinhos na época, que eram o Suplemento Juvenil, uma revista trissemanal, que a gente comprava nas bancas, o Globo Juvenil, o Gibi, o Mirim. Então, as primeiras histórias em quadrinhos que surgiram no mundo em 1900, na década de 20, de 30, e que eram publicadas nessas revistas. Entre elas, o Flash Gordon, o Príncipe Valente, o Mandrake, o Jim das Selvas, e tantas outras, Brucutu, e tantas outras, né? Brick Bradford. Mas essas histórias, pelo seu valor, pela qualidade do desenho, pelo texto, eram histórias escritas por romancistas e por desenhistas profissionais. Essas histórias vieram a ser publicadas posteriormente, de uns 20 ou 30 anos para cá, por editoras especializadas em histórias em quadrinhos. E hoje em dia nós temos todas aquelas histórias, mas em papel couché, em um colorido bonito, em álbuns especiais para colecionadores. De modo que a minha coleção hoje em dia é mais desses álbuns. Raramente eu tenho coisas antigas mesmo, mas eu tenho todas essas histórias de 1920 e pouco para cá, todas elas do primeiro capítulo até o momento em que elas deixaram de ser publicadas. Essa mania pelos quadrinhos me proporcionou um livro que eu publiquei há uns 6 ou 7 anos, A Magia dos Quadrinhos.
E conto desde essa mania que eu tinha e eu analiso história por história, entende? Com curiosidades a respeito dos autores, dos personagens e tal. Esse é um outro livro também que eu gosto muito dele, A Magia dos Quadrinhos. É um livro que se encontra com dificuldade nas livrarias. O senhor falou que durante o seu período de atividade acadêmica, atividade profissional, o senhor não conseguia conciliar a atividade de trabalho e a sua paixão pela literatura. Mal tinha tempo de ler alguma coisa que não fosse medicina, né? Como é que o senhor deixou, então, essa paixão sua adormecida durante 30 anos? Em quadrinhos eu sempre procurava nas bancas, eu sempre estava atento às publicações que eram aí, sempre ia. Algumas vezes cheguei a viajar, 2 vezes pelo menos, especificamente. Eu fui a Gênova, na Itália, onde tem 2 grandes editoras de histórias em quadrinhos. Eu fui a Roma, onde tem outra editora, à procura geralmente desses livros, dessas publicações. Então eu vivia atento a isso. Então a história em quadrinho era uma coisa que tomava pouco tempo para leitura, é uma leitura rápida, né? Não exige assim muito esforço mental, de modo que eu sempre estava atento e nunca descuidei. Entende? Vim a descuidar agora, recentemente, porque não me atrai muito esses super-heróis. Essa eu considero uma época do quadrinho já de decadência. Os grandes heróis dos quadrinhos foram aqueles que surgiram em 1930, 40, 50. A partir daí, a história em quadrinhos entrou em decadência. Por quê? Porque os próprios americanos começaram a utilizar os heróis dos quadrinhos como uma maneira de fazer propaganda política. Na sua época de atividade profissional, tinha muitos colegas seus médicos que compartilhavam das mesmas paixões por letras? Tanto que a gente sente que surgiu depois uma sociedade da qual eu estou agora, exatamente, eu saí da reunião agora para essa conversa, uma sociedade Sobrames, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores. E a gente verifica que a grande maioria dos componentes dessa sociedade eram de pessoas já de mais idade que se dedicaram às letras depois de algum tempo, quando as atividades profissionais permitiram. Entende? Hoje em dia a gente tem alguns começando cedo, mas a maioria ainda era de gente que vivia encolhida, né? Vivia embutida, fazendo seus versos, fazendo seus artigos, mas sem possibilidade de dedicar muito tempo a isso. Essa Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores é uma sociedade muito atuante. Eu comecei, aliás, a ter um contato maior com os escritores nessa época. Daí eu parti e finalmente acabei entrando na Academia Pernambucana de Letras, por conta já desses meus 14 livros publicados. Doutor Rostam, chegando ao final dessa entrevista, o senhor, que é médico, escritor, é uma pessoa ligada à cultura e à medicina. Como é que o senhor hoje, olhando para um jovem médico, seja em termos profissionais, seja aquele médico que está interessado, além da atividade profissional, em se dedicar a atividades culturais, como a escrita, ou até outra atividade, artes plásticas, como é que que tipo de conselho o senhor poderia dar para um... Alguém já disse. Um médico não pode saber só medicina, ele tem que ter tempo para ler outras coisas. E isso ajuda muito no exercício da medicina. A humanidade, o humanismo vem às vezes desse conhecimento geral que ele tem. Memória da Medicina volta no próximo programa. Até a próxima.